Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima noite a todos. Estamos no ar com mais um giro de destaques sobre o Vasco para você, numa semana bem decisiva para os rumos do time na temporada. Parada duríssima diante do Botafogo na quinta, que vai selar o destino do clube na Copa do Brasil. E de quebra, no final de semana tem um jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, onde qualquer patinada pode ser fatal. Mas o time do Fernando Diniz tem trabalhado de forma intensa, tem novidades interessantes e o seu treinador vem se armando contra o poderio ofensivo do Botafogo e pretende contra-atacar com algumas surpresas. Em meio a isso, a torcida vascaína segue confiante, esgotou todos os ingressos destinados a ela para a partida desta próxima quinta. Todas as mudanças do Vasco, as novidades estão pintando para o jogo de quinta, pensamento do Fernando Diniz, o cenário que está se projetando para esse duelo dessas semanas, eu vou contar já já. Mas antes, eu peço aquela moral de sempre, deixa o like, ajude o canal a aumentar o seu alcance no YouTube, venha se juntar a nós, compartilhe os nossos vídeos e fortaleça ainda mais esse projeto. Seguimos em frente. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer aqui que ontem eu me dei uma folga, né? Um dia sem muitas notícias, sem muitas novidades, nenhum fato novo, e resolvi retornar apenas hoje, porque não é o meu perfil aí fazer vídeo para ficar embromando vocês ou fazê-los perder tempo. Então, essa semana sim, semana decisiva, semana importante dentro do Vasco, que pode determinar muita coisa aí para o que está por vir na temporada, meus amigos. Tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil que pode fazer com que o Vasco volte a alçar voos mais altos ou simplesmente ser obrigado a se contentar apenas com o Brasileirão e dedicação total para se distanciar do Z4. Isso sem falar que após o jogo contra o Ceará terá uma sequência difícil, só pegando times que estão ali disputando as primeiras colocações no campeonato. Enfim, muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte. A partir de quinta-noite teremos um norte de como serão os próximos meses do Vasco em termos de temporada. Vitória diante do Sport deu um combustível extra, não só ao time como aos torcedores. E para esse jogo de quinta contra o Botafogo, a torcida vascaína deu uma amostra hoje do seu apoio e confiança. Em pouco menos de 2 horas, os pouco mais de 2.000 ingressos destinados a ela para o jogo de quinta, às 21h30 no Engenhão, foram esgotados. A torcida do Botafogo pode ser até maior para esse jogo, mas os 2.000 presentes vascaínos prometem aí falar mais alto e apoiar aí ao máximo o time nessa luta para as semifinais. É um jogo que está em aberto, né? Diga-se de passagem. Um novo empate, decisão vai para os pênaltis. O vencedor, sim, terá sua vaga carimbada para as semifinais, onde pegará o vencedor entre Fluminense e Bahia. E a data FIFA para o Vasco foi muito produtiva. Fernando Diniz aproveitou a oportunidade para desenvolver várias situações. A primeira delas, adaptar e preparar melhor os novos reforços que chegaram. Robert Renan, Matheus França e o Cuesta, por exemplo, que vinham atuando ali pouco ou treinando pouco em seus respectivos clubes, intensificaram os treinos e aprimoraram bem a forma física. O Cuesta está reservado para o jogo contra o Ceará, mas os demais serão prontos para ajudar o Vasco já nesse duelo de quinta, mesmo que não sejam os titulares. Aliado a isso, esse período serviu para recuperar vários atletas que são considerados chave para o esquema do Fernando Diniz, dentre eles Paulo Henrique e Tchê. Como noticiamos no sábado, eles estavam de fora há um tempão e retornaram aí nesse final de semana para se juntar ao grupo principal. Estão seguindo aí um cronograma de treinos estabelecidos pelo departamento médico e pela comissão técnica. E o que tudo indica, voltarão aos seus postos para o jogo de quinta. Desses, o Paulo Henrique é o mais aguardado. É a esperança ali, né? A sua força física pela direita ajuda e muito o time por aquele setor e dá um diálogo melhor com o garoto Ryan. Isso sem contar nas puxadas de contra-ataque que já geraram gols importantes para o Vasco nos jogos onde ele esteve presente. Diniz está tendo toda a paciência com ele, já que é um atleta que veio de uma lesão importante na coxa, e esse jogo contra o Botafogo promete ser de muita pegada, de muita intensidade. Então o PH vem sendo colocado ali aos poucos nos treinos para não sentir nada que possa colocar em risco a sua participação nesta partida. Ele formará ali um sistema defensivo junto com o Hugo Moura, que vai jogar improvisado como zagueiro central,
provavelmente ao lado do Lucas Freitas, que tem tudo aí para ser mantido, pelo menos para esse jogo contra o Alvinegro, e o Lucas Piton ali atuando na lateral esquerda. Em relação ao Tietê, também é um jogador que tem a sua volta comemorada, ainda mais após a perda do volante Jair, que foi até o autor do gol do empate entre os dois times. O Tietê e o Barros devem ser aí a dupla de volantes para o jogo contra o Botafogo, com o Coutinho e o Nuno complementando aquele meio campo, né? E o lado ofensivo, aquele ataque, que o Diniz hoje não abre mão, que é o Ryan e o Verratti. Então há esperança por esse quarteto. O Diniz espera que esse quarteto aí esteja inspirado na quinta, que possa propiciar jogadas e chances para o Vasco. Chegar na área do Botafogo e surpreender o time alvinegro. O Diniz vai priorizar muito esse controle de bola no meio campo, aliado à investida ofensiva pelos lados, com triangulações para que o seu time possa conquistar esse triunfo. Há uma atenção também com as bolas aéreas, em que o Botafogo iniciou o último jogo com esse pensamento voltado, e numa dessas jogadas acabou ali conseguindo aquele gol. O Diniz acredita que será um jogo mais diferente do que foi aquele em São Januário, com o Botafogo tentando impor um ritmo mais forte por estar jogando em seu estádio. Acho que o Vasco tem tudo para interceptar as ações alvinegras e ser cirúrgico lá na frente. E esse jogo de quinta tem um reflexo direto para o jogo de domingo à noite contra o Ceará pelo Brasileirão. Você já imaginou uma classificação dessas indo para as semifinais? Daria um gás mais do que suficiente para uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Não que o Vasco vai terminar lá no pelotão de frente nessa competição, mas é um combustível, é um bom combustível para o time acreditar mais em si, fazer o seu dever de casa para se deslocar, né? Escolar logo daquela zona incômoda que está todo muito igual ali embaixo em termos de pontuação. Uma eliminação já impacta bastante, né? Traz aquele clima mais pesado e obviamente vai colocar pressão no time do Fernando Diniz, que só poderá se dedicar numa única competição nesse ano, sem aquela desculpa de que está cansado por conta da sequência de jogos. Enfim, jogo que promete muito, a própria torcida do Botafogo esgotou também os ingressos destinados a ela, e uma vitória vascaína iria valorizar em muito esse momento do Vasco. Vamos torcer, porque ninguém aguenta mais ver o Vasco se contentando com pouco ou disputando coisas menores ano a ano. Bom, meus amigos, é isso. Estou encerrando por hoje, mas querendo saber de você. Como anda o seu coração para quinta-feira? Tá levando fé nesse Vasco montado pelo Fernando Diniz diante de um Botafogo que tem todo o estádio e um gramado a seu favor? O que o Vasco precisa fazer para sair com a classificação lá do Engenhão? Tá confiante, Coutinho, Verratti, Nuno e Ryan vão desequilibrar ali junto com o Paulo Henrique? Então comente, participe e vamos interagir juntos. Tô indo. A você, meu muito obrigado. Continue prestigiando o meu trabalho. Nos vemos amanhã. Até lá.